Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a lei de Coulomb. O que diz a lei de Coulomb? Bom, nós tínhamos discutido anteriormente, quando eu falei de quantidade de carga, que carga positiva atrai carga negativa. Então aqui você tem uma força de atração, né? Quando você tem uma carga positiva e uma negativa. O que seria essa carga positiva? Por exemplo, um íon de hidrogênio, um cátion, né? Então, você tem o átomo de hidrogênio, se você vai lá, ele tem um próton e um elétron. Se você for lá e arrancar o elétron, ele fica com carga positiva. Então, ele fica carregado com carga positiva. Muito bem. Então, aqui nós temos uma força de atração. Aqui, quando eu tenho próton com próton, eu tenho uma força de repulsão. Ou seja, um quer ficar o mais longe possível do outro, né? Quando eu tenho elétron com elétron, a mesma coisa, repulsão. Então, aqui é repulsão. O que o Coulomb, Augustin Coulomb, um italiano, bom, ele descobriu isso aí, já há mais de 200 anos atrás, na época de Newton, né? Logo após Newton. O que o Coulomb descobriu? Que existe uma força. Ele fez uma experiência com uma balança de torção, né? Bem sensível. Ele descobriu que quando você tem cargas elétricas, existe uma força proporcional à quantidade de carga que eu tenho ali, né? Proporcional à quantidade, ao produto de cargas, das cargas elétricas. Então, se eu tenho uma bolinha carregada com X prótons, né? Eu vou lá, retiro elétron da bolinha, ela fica carregada com carga positiva. E na outra eu tenho Y elétrons ou Y prótons. Vai aparecer uma força de atração, se for elétron e próton, e se for próton e próton, vai ter uma força de repulsão. Então ele descobriu que a força entre as quantidades de carga de um corpo vezes a quantidade de carga do outro corpo, né? Ela é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, distância ao quadrado. Alguns livros usam D de distância, outros usam R, que você tem o raio, né? Quando você fala em átomos, você tem a distância medida em raio, a distância do núcleo ao elétron, à eletrosfera e tudo mais. Então acaba usando o R. Mas tanto faz. A gente sabe que é a distância. Bom, e aqui uma constante de proporcionalidade. Essa constante aqui chama constante de permeabilidade do meio, tá? Em que essas cargas estão inseridas, tá? Então, vamos lá. Vamos escrever essas coisas aí.
onde Q1, então essa é a nossa lei de Coulomb, né? Q1 é a quantidade de carga de um corpo Q2, a quantidade de carga do outro corpo, do outro corpo, e K, D, a distância, é ao quadrado, muito parecido com a lei da gravitação de Newton, né? A força da gravidade, aqui, ó, é proporcional à massa dos corpos. Olha só a beleza da coisa, ó. Massa de um corpo, massa de outro. Por exemplo, você tem a força gravitacional entre a Lua e a Terra. Massa da Lua, massa da Terra, ou o contrário, tanto faz. Dividido pela distância ao quadrado também, tá? E aqui, ó, é outra constante, é a constante gravitacional, tá? Essa é a lei da gravitação, muito parecida, né? Vamos apagar para não confundir. Então, ó, D é a distância dos corpos entre as cargas, né? E K é a constante, constante de proporcionalidade. Constante do meio, onde está, mais conhecido também, constante de permeabilidade, do meio onde as cargas estão. Tá? Muito bem. Depois nós vamos fazer exercícios com essa equação, tá? Então essa aqui é a nossa lei de Coulomb. Muito bem. Obrigado. Até mais.